passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Ele é Jesus, viu, gente? Na minha versão aqui, ó. Passou pelo meio de Samaria e Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos, os curados? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, este samaritano? E disse-lhe Jesus: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Eu não vivi tanto tempo assim, mas eu vejo a palavra de Deus se confirmando em todos os estágios de nossa vida, todos os ambientes de nossa vida. Cada palavra que tem nas Sagradas Escrituras tem uma lição para nós. Essa aqui é uma experiência relatada por Lucas. Lucas era médico. Nos seus detalhes, é a história dos 10 leprosos. Mas eu não quero falar sobre os 10 leprosos. E vou dar ênfase aqui, na verdade, aquele que voltou, ao samaritano. Então, para que todos entendam, eu vou estar, como é meu costume, mania de explicar, vou estar destrinchando o texto e ao final nós vamos concluir. Primeira parte, a purificação dos 10 leprosos. O texto diz o seguinte: saíram-lhe ao encontro 10 leprosos e ficaram de longe. Não sei se todos aqui sabem o que é lepra. Alguém saberia dizer o que é a lepra? Não precisa manifestar. Vou explicar nos mínimos detalhes. Então, a lepra é uma doença altamente contagiosa. É uma doença que começa na pele e ela é aparente, porque tem doença que não aparece, né? E passa desapercebido, mas a lepra não. Ela condena o sujeito porque ela impregna de manchas, e essas manchas são em decorrência de uma pequena bactéria resistente. Essa bactéria, em 1873, um cientista descobriu, um cientista norueguês, é o Mycobacterium leprae. Ela é altamente resistente. Eu fiz microbiologia, é o tipo de micro-organismo difícil de tratar, porque ela tem uma parede celular ultra resistente. Então, não é aula de biologia, mas vejam como foi a ação de Jesus na vida daquelas 10 pessoas e como era difícil para elas conviver com essa doença naquele tempo. Ela é uma doença que ataca a pele, mas ela não fica só na pele. Ela invade os nervos. E ao invadir os nervos, com o passar do tempo, a pessoa perde a sensibilidade. Então, você pode dar um beliscão, é um dos testes que é feito, um beliscão. A pessoa pode esbarrar, e ela esbarra nas coisas, fica ferida, não sente. E naquele tempo, óbvio, a infecção tomava conta, né? E essa micobactéria, esse agente do inferno, ele vai para os nervos. Ele não fica satisfeito em só afetar a vida social da pessoa. Vai para os nervos, e ao contaminar os nervos, a pessoa começa a perder os movimentos das mãos. Começa a mão ficar atrofiada, ressequida. E quando ele invade os ossos, os membros afetados, começa a atrofiar de forma visível. Então,
Já no início do Velho Testamento, lá em Levíticos, Deus estabeleceu uma regra, porque essa doença ela é altamente contagiosa. Por incrível que pareça, ela é na pele, mas é transmitida pelo ar. Porque o micro-organismo se espalha e a tendência dele estar nos pulmões, né? E ali, em Levíticos, se estabeleceu o quê? Que esses leprosos, que seriam diagnosticados pelos sacerdotes, e mais para frente eu vou explicar porque que Jesus, maravilhoso como era sempre foi, ele manda que eles vão ao encontro do sacerdote, porque o sacerdote é que dava o diagnóstico. Ele olhava a pessoa e falava, você tem lepra. E por quê? Por causa da pigmentação das características. Essas pessoas eram condenadas à solidão, a ficar fora das cidades, fora dos arraiais, longe da população. E além disso, elas tinham regras. Não é à toa que aqui, quando fala assim, saíram ao encontro de Jesus os 10 leprosos e ficaram de longe, porque a lei mosaica determinava que eles ficassem a 100 passos, no mínimo, das pessoas sãs. E ali nós encontramos nesse procedimento social que é chamada segregação, acepção, separação. Então, esse grupo de pessoas, elas carregavam um peso social, uma discriminação, algo que somente os céus poderiam romper, poderia mudar o destino e a vida dessas pessoas. No segundo momento, o que eles fazem? Se você está a 100 metros de Jesus, eles gritam. E gritam, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, piedade, Senhor. Daqui nós podemos tirar uma lição maravilhosa, que é o poder do clamor. Deus conhece nossos corações, mas Ele quer que nós o confessemos diante dos homens. Eu peço que leia 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra de Deus, ela se confirma em cada letra, em cada vírgula. Pessoas condenadas, reprovadas pela sociedade, doentes, clamaram. E ao clamar, o que eles estavam fazendo? Esse clamor era uma confissão pública da sua doença, da sua condenação. Também, se nós observarmos, eles teriam que ter o reconhecimento do poder de Jesus. Não tem como você pedir algo a alguém se você não reconhece que pode ser ajudado. Então eles tinham a certeza de que Cristo, de que Jesus era capaz de curá-los. O clamor então traz para nós a importância da confissão pública, a questão da humildade, porque nós conhecemos e sabemos que Deus resiste aos soberbos, né? Pedro já dizia lá na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 5, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Eu imagino, mas não faço ideia ainda, o que é uma pessoa ter a lepra. Hoje eles mudaram o nome para hanseníase, para minimizar o problema, né? Para desrotular, porque como vocês viram aqui, a pessoa ela era taxada. Se ela chegasse próximo a alguém, ela tida como imunda, era morta, né? E aqui nós observamos o seguinte: o que atrai os olhos de Deus a nós? O clamor. Mas um clamor precedido por humildade. Mais importante do que buscar é saber como buscar. E eles gritaram. Foi citado aqui no sábado passado o cego, né? Bartimeu. É maravilhoso ver uma pessoa que tem a convicção do poder de Deus.
Ah, se nós pudéssemos ter abraçado de tal forma essa convicção do poder de Deus, como aquele cego, né? Senhor, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo, cala a boca, tem misericórdia de mim. Como o clamor, como o nosso clamor, mesmo que seja lá no íntimo do nosso quarto, como o clamor que nós fazemos de coração, na humildade, no reconhecimento do que nós não somos, que nós não somos nada. Mas diante de Deus, o clamor daquele cego, como o clamor desses leprosos, sensibilizou Jesus. Sensibilizou de tal forma que atraiu os olhos, como eu li no texto inicial. Eis para quem olharei. Isso é Deus falando, gente. Lá em Isaías. Eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Nosso toque, o que nós temos, como nós podemos tocar em Deus, como nós podemos chamar a atenção de Deus para nós. Esses leprosos nos dão um exemplo de que a humildade, a confissão pública, o reconhecimento público. É óbvio que Jesus sabia o que ia acontecer, mas ele estava ensinando para os discípulos. Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, senão esse samaritano. Esse que não sabe de nada, nem ouviu falar da profecia que o Messias viria. Olha aí, meus discípulos, olha aí. Vocês não são judeus? Esse aqui está ensinando para vocês o que me agrada. O que me agrada é um coração cheio de graça, cheio de gratidão, humildade, mas também ciência do poder de Deus. Porque não basta buscar as mãos de Deus, receber milagres e ter um coração soberbo. Andar em cima do salto. E aí a lição é para mim também, porque muitas vezes você olha para uma pessoa, é uma pessoa suja. Outro dia um de meus filhos me deu um orgulho. Porque foi comprar pão na padaria, entrou um mendigo lá, um bêbado, esses que a gente olha atravessado, eu não, graças a Deus, tenho o coração aberto, mas eu não tenho contato com ele. É Pedro, né, André, é o nome dele? Entrou na padaria, e ao entrar na padaria, todo mundo, eu não vi, tô dentro do carro. Miguel entrou na padaria. Aí, comprando pão, ele foi conversar com o Miguel, talvez pegou na mão do Miguel, e aí, tudo bem então, Miguel? Aí ele sai da padaria, bebo do jeito que ele tava, gostei desse filho seu, viu? Olha, não ficou com medo não. A maioria das minhas chega perto, ó, da linha. O que Jesus quer, que nós estejamos atentos àquilo que Ele espera de nós e que nós reconheçamos a ação dEle e que Ele seja glorificado. De que adianta bater no peito e falar que tal irmã foi curada porque eu impus as mãos? Não. Onde que Jesus está nisso? Glória a Jesus, a irmã foi curada, o irmão foi curado. Estava no CTI e levantou. Por quê? Porque para a glória e honra de Deus, para que a vida dela fosse testemunho que o poder de Deus vai muito além daquilo que eu mereço, eu sou ou eu espero. Nossa esperança tem que estar e está em Jesus. Para concluir, que tipo de discípulo você tem sido? Aquele cuja fé alcança as mãos de Deus, alcança seus milagres, mas não toca seu coração? Aquele samaritano tocou o coração de Jesus. Aquele samaritano ensinou os apóstolos. Isso é para poucos. Aquele Zé Ninguém teve a plena consciência de que a fé que ele tinha vinha daquele que fez o milagre.
E a atitude dele não é só o fato dele se debruçar aos pés de Jesus, mas ao voltar, ao retornar, em vez de se mostrar no templo, em vez de ele olhar para si, se mostrar para a família, em vez dele ir em direção à censura social, à retomada daquilo que ele tinha perdido, não. Eu vou agradecer a Jesus. Então hoje, que nosso clamor seja igual àqueles 10 leprosos, né? Que seja igual ao clamor, mas que nós sejamos aquele que volta aos pés de Jesus, com o rosto a seus pés e com os joelhos ao chão, mas não esquecendo de dar glórias a Deus. Que não seja a ingratidão, a lepra espiritual, porque aqui, meus irmãos, aquele samaritano, ele não foi curado só da pele, não. A cura dele foi espiritual. Ele foi curado da doença física, mas ele mostrou que a cura que Jesus veio trazer foi a cura da alma. Ele foi liberto. Hoje a mensagem que Deus traz para nós, para mim, é que nós não nos esqueçamos de ser agradecidos. Sejamos agradecidos. Porque, como diz lá em Colossenses 3:15, Ele nos convocou e espera de nós gratidão. Colossenses 3:15. Quem foi o Gideão que foi? Colossenses 3:7. 3:7, não 3:15. Olha, 3:15. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. 3:15. Diz assim: e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus. Então, que sejamos agradecidos. Que nunca recebamos de Jesus o milagre e fiquemos calados ou nos voltemos para uma sociedade que não valoriza o Mestre. Eles não conhecem Jesus. E nós ainda temos essa gratidão em nossos corações. Por quê? Porque vai ser a gratidão que vai catalisar a nossa fé. Ela que vai aumentar a nossa fé, vai dar brilho à nossa fé. Em nome de Jesus, eu espero que essa palavra que foi lançada encontre guarida em nossos corações. Eu sou muito grato a Deus por esse momento. Obrigado.